deixa eu chamar o deputado federal Marco Feliciano, que com muita gentileza aguardou a gente nos últimos 5 minutos aqui no seu gabinete, diretamente de Brasília. O deputado federal, ele é pastor e também foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara lá, apesar de ter sido um ano longínquo em 2013, né? Já faz um tempo aí que o deputado tem militado muito em relação a essa questão da maconha e também da pauta de costumes. Deputado federal, muito obrigado pela atenção, obrigado pelo seu comparecimento aqui ao meio-dia em Brasília, agradeço a sua atenção e desde já quero te perguntar o seguinte, deputado, como é que foi essa conversa com o Barroso? Ele deu alguma... Voltamos com o deputado, pronto, acho que agora a gente voltou. Ainda te falei. O senhor me escuta, deputado? Eu tô agora, você pode repetir, por favor? Deu um pequeno probleminha aqui, eu não tinha te ouvido. Não, tudo bem, sem problemas. Acontece, tecnologia. Queria lhe perguntar o seguinte, deputado, como é que foi essa conversa ontem com o ministro Barroso e qual é o cenário que o senhor traz para esse julgamento de tarde? Que eu tenho certeza que deve ali, junto na conversa com o Barroso, provavelmente você deve ter já assuntado sobre o que pode acontecer ou não na tarde desta quarta-feira. Boa tarde para o senhor, deputado. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a toda a sua audiência. Boa tarde, antagonista. Pois bem, Wilson, tivemos sim ontem uma reunião com o ministro Barroso e o sentimento que o ministro nos passa é que o projeto, ou seja, essa votação, nós já perdemos ela, né? O sentimento que ele passou para nós é de que dentro do STF, os ministros devem aí votar a favor da descriminalização do porte da maconha. Nosso apelo foi um apelo contundente, foi uma reunião muito ordeira, o ministro é muito educado, né? Sabe falar muito bem, aliás, eu acho que é um dos mais politizados entre os ministros, e infelizmente o meu pedido não foi aquecido. Eu pedi para ele, porque eu falei para ele, não estou aqui para falar com... Só um minutinho, Wilson. Sem problemas, deputado. Está me ouvindo aqui? Sem problema. Não, estou te ouvindo perfeitamente, O senhor falava justamente sobre a polidez do ministro Luiz Roberto Barroso e sobre o indicativo do julgamento de hoje. Prossiga. Então, o ministro, como eu disse, ele nos recebeu, falou sobre o pensamento dele, um pensamento com o qual eu não concordo, mas ele disse que não tem como fugir dessa pauta, até porque ele é muito corajoso. Eu até usei um argumento, Wilson, eu disse a ele que se prega hoje no país uma pacificação. Eu falei, ministro, o senhor não acredita que uma votação, uma pauta dessa, uma pauta que polemiza... Eu falei, nós estamos aqui representando frentes evangélicas e católicas. As duas frentes, ou três, porque a frente evangélica se divide na do Senado e na Câmara, todos nós juntos representamos mais de 140 milhões de brasileiros. E representamos aqui o sentimento deles, que essa pauta, para nós, é uma pauta indigesta. E eu acredito que isso vai colocar mais lenha na fogueira. Se queremos pacificação, seria interessante o senhor usar agora a sua força. Eu até disse, eu não estou aqui falando com o ministro, agora eu estou falando com o presidente da instituição do STF, que o senhor pudesse retirar de pauta essa votação. Aí ele disse que compreendia, mas que não poderia retirar, porque se fosse assim, ele teria que retirar todas as pautas polêmicas, porque todas as pautas têm as pessoas que são contra e são a favor. Enfim, a única coisa que ele nos deu assim, com um pouquinho de esperança, Wilson, que ele disse que acreditava que não terminaria a votação hoje. Então, nós teríamos tempo aí para falar com alguns ministros ainda e pedir para que alguns deles possam aí pedir vistas, né? Para que a gente ganhe um pouco de tempo mais para debater esse assunto com a sociedade. E ele, inclusive, se colocou à disposição de vir aqui ao Congresso Nacional falar com essa bancada gigantesca, porque a bancada católica e evangélica nós reunimos aí quase 300 deputados. Ele disse que estaria disposto a vir para a gente conversar sobre o assunto. Porém, essa questão era pacificada. O STF vai legislar a respeito da questão do porte da maconha. O deputado, eu queria lhe perguntar justamente esse ponto, né? Eu acho que o deputado ainda está com a gente. O ministro Barroso, ele tem feito a seguinte argumentação: olha, o artigo 28 lá da Lei de Drogas, ele já previa, na visão dele, ele já prevê a questão da posse de drogas para uso pessoal. O que o STF vai fazer é estabelecer uma dosimetria, vai estabelecer uma modulação para que se estabeleça, para que você acabe com essa massa cinzenta
de deixar na mão do policial, da autoridade policial, o que é porte para uso pessoal ou o que é tráfico. Então, por isso que, inclusive, no voto do ministro Alexandre de Moraes, ele fala aí daquela janela entre 25 e 60 gramas de maconha ou seis plantas. Como é que o senhor reage a essa argumentação? Que, segundo o ministro Barroso, olha, não, já há uma liberação para uso da maconha, mas o que a gente está fazendo aqui no Supremo é basicamente definir o que é uso pessoal e o que é tráfico. Wilson, existe duas linhas de pensamento na questão do combate às drogas, né? Tem aqueles que falam sobre a repressão e os que falam sobre a flexibilização. O pensamento dos juízes que são progressistas, é claro que é pela flexibilização. Eles veem o mundo de um ponto de vista diferente do nosso. Eu, como conservador, acredito mais na repressão. Se você ao tornar como crime a pessoa portar drogas, você manda duas mensagens para a sociedade. Primeiro, você reprime e desestimula a pessoa que é curiosa e quer conhecer as drogas. Quando você flexibiliza, como é o caso que vai acontecer, caso isso seja aprovado pelo STF, você facilita o encontro da droga e você acaba, inclusive, estimulando as pessoas a conhecerem as drogas. Como adulto, eu até não me preocupo muito, Wilson. Meu pensamento é o que vai acontecer com as nossas crianças, nossos filhos na escola. Você sabe que o ambiente escolar ele é muito plural e chega o usuário de drogas lá com seus 30, 40, 50, 60 gramas de maconha e fala para o menino que está do lado dele que ele pode experimentar aquilo, afinal de contas não é mais crime, né? Porque essa é a mensagem que vai ser passada. Então, a mente das nossas crianças, que ainda não está formada, com certeza vai ser atingida por isso, vão aliciar os nossos filhos, e esse é o nosso medo. A minha mãe dizia uma frase, Wilson, assim: você não pode descobrir um santo para cobrir o outro. Você não pode tentar resolver um problema criando um outro problema. A argumentação do ministro, para nós, é a argumentação de sempre, que se o menino negro é pego na periferia com 25 gramas de maconha, ele é preso. Se o menino branco do olho azul, lá na Asa Sul, for preso, for pego com droga, ele é solto. O que tem que ser feito aqui, uma análise muito crítica, é a respeito da polícia. Veja só, o policial não prende a pessoa simplesmente por olhar para ela. Ele sabe quem é, o que porta, e para se prender um traficante, Wilson, existe toda uma estrutura, tem que ser feito monitoramento, tem que ser feito vídeo, tem que constatar que a pessoa chegou ali com um carro, ela comprou e tem alguém que está vendendo. Então, há sim a maneira de separar o traficante do usuário pela visão do policial. Mas usam desses argumentos para simplesmente pautar fazer com que essa pauta progressista, né, que já acontece em boa parte dos grandes países do mundo, aqui no Brasil. Eu dei argumentação ao ministro que pelo menos 3 países que eu estudei, como Holanda, Portugal e Uruguai, todos eles se arrependeram de terem apostado na flexibilização. E países como, por exemplo, a Suécia, que apostaram na repressão, e olha que a Suécia é um país de primeiro mundo, ela conseguiu assim dados fantásticos. Tanto que nos últimos anos a Suécia está fechando presídios. E o que a Suécia fez? Ela apostou na repressão, ou seja, endureceu a lei contra os traficantes, ela apostou nas propagandas de prevenção, de ensino, projetos socioeducativos nas escolas e também na ressocialização dos drogadependentes. Isso fez com que o nível de drogadependentes da Suécia caísse a quase zero. Então, existem países que apostaram na repressão e deu certo, e os países que apostaram na flexibilização não deram certo, mas o nosso país quer seguir esses países que apostaram na flexibilização. Agora, deputado, obviamente, quando se fala de legislação, ainda mais um assunto polêmico como esse, que é a questão da maconha, obviamente que nós voltamos àquela velha discussão sobre o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Só acredita que o Supremo Tribunal Federal, neste caso específico, mais uma vez está ultrapassando essa linha entre os dois poderes, entre o poder legislativo e o poder judiciário? Wilson, veja só, qual é a minha visão? O Senado já deu uma resposta a isso, né? Nos raros momentos de lucidez, o presidente do Senado, o Pacheco, ele confrontou o STF nessa questão. Ele disse que tem uma PEC lá. Ontem, lá dentro do CNJ, porque a reunião conosco foi no CNJ, eu até falei com o senador que estava conosco, fala com o Rodrigo, porque o Rodrigo
poderia falar com o presidente Maravilha. do STF, porque são presidentes de instituições, né? E ele mandou uma mensagem para o Rodrigo, e o Rodrigo mandou de volta para ele uma mensagem dizendo assim que ele vai pautar a PEC após o julgamento do STF. Então, veja só, eu queria tentar entender isso. Se há um poder já atuando, que é o poder correto, que é o legislativo, aqui, com uma PEC sobre esse assunto, e o STF está apostando com outro viés, tem uma coisa que a gente não pode chamar de harmonia nisso, né? Não sei se o presidente do Senado está esperando pautar e colocar a sua PEC depois, caso o STF aprove a descriminalização do porte do uso da maconha, para depois usar essa PEC como uma espécie de alavanca para o seu futuro pensamento político lá no estado de Minas Gerais, onde ele quer ser governador, né, para sair como o salvador da pátria. Eu não sei o que é. Eu só sei que não há diálogo entre as instituições. Se houvesse diálogo entre as instituições, nesse momento, um assunto tão polêmico como esse, que incendeia ainda mais o clima politizado do nosso país, ele poderia ser arrefecido. Então... Deputado, só para a gente... Deixa eu exibir um vídeo do psiquiatra o Ronaldo Laranjeira, que ele fala muito bem sobre essa questão da liberação da maconha em outros países. Matheus, solta o vídeo, por gentileza, que queria depois um comentário seu. Olá. Nessa próxima quarta-feira, dia 6 de março, o Supremo Tribunal Federal irá voltar a discutir se vai legalizar a maconha no Brasil. Se tudo caminhar nessa direção, o Supremo tem uma tendência de praticamente aprovar a legalização de drogas no Brasil, o que vai facilitar e muito o pequeno comércio e o crime organizado das drogas no Brasil. Por ironia do destino, nessa última sexta-feira, dia 1º de março, o estado de Oregon, nos Estados Unidos, foi um dos primeiros estados a legalizarem a maconha naquele país, reverteu isso, o Senado desse estado, ele reverteu essa decisão e está propondo recriminalizar a posse de pequenas drogas no Brasil. Eu acho isso em menos de 4 anos após uma mudança substancial no estado do Oregon. Eu acho que é um momento para o Brasil pensar muito bem o que quer fazer com o futuro dessa nossa geração de brasileiros. Obrigado. Deputado, essa informação do psiquiatra, né, ele acaba confirmando aquilo que você já falava, né, que alguns países que liberaram isso, que liberaram o porte e a posse de drogas, têm revisto as suas respectivas posições justamente pelo efeito que essa decisão trouxe, né, deputado? Exatamente. Wilson, o problema é que as pessoas romantizam demais a maconha, né? Suavizam quando vão falar dela, porque a maconha é uma droga que o efeito colateral que vai ter na pessoa vem a longo prazo. E sempre tem a ver com psicose, tem a ver com esquizofrenia, tem a ver com uma série de questões que psiquiatras como esse que acabou de falar mostrem para nós, com dados, inclusive. Outro problema, Wilson, que vai ter, caso isso aconteça, nós vamos acabar profissionalizando o aviãozinho, né? O menino que pega uma trouxinha de droga e vai vender. Porque se ele pode caminhar até com 60 gramas, parece que foi isso que você falou no voto do ministro Alexandre Moraes, ele pode fazer, durante um dia, 10 viagens e vender aí meio quilo de maconha, né? E se a polícia parar, não vai constatar que é tráfico, porque vai ver que ele só está portando até 60 gramas. Então, como eu disse, cria-se um problema muito grande. Nós já temos aqui no nosso país a nossa lei, você começou aí a matéria citando a lei 11.343 de 2006, no artigo 28 dela. O artigo 28 já fala sobre como deve ser tratado o portador das drogas. O portador das drogas, ele não é preso, tá? O portador das drogas está usando drogas apenas para o seu consumo, ele vai receber apenas uma advertência, vai ter que prestar serviço à comunidade, que vai durar até 5 meses, caso haja uma reincidência, então 10 meses, tudo medida socioeducativa. Isso aqui é uma mensagem, como eu disse no início, é uma mensagem que desestimula a pessoa que quer entrar por esse mundo, conhecer esse mundo das drogas. Quando você retira essa blindagem, quando você descriminaliza, você dá um papel, você dá uma carta branca para a pessoa se envolver nesse mundo.
Wilson, eu queria tocar num assunto aqui, se você permitir, o que eu pensei, o que eu entendi, né? Depois de ontem, hoje pela manhã, falei com muitas pessoas, a pressão que o STF está sofrendo, você vai se assustar agora, acho que isso aqui é um furo jornalístico, hein? Vamos lá. A pressão que o STF vem sofrendo vem da própria magistratura. Porque o que acontece com a magistratura? A magistratura tem uma briga hoje, entre aspas, com a polícia. Porque o que fica na boca do povo é a polícia prende, o juiz solta. A polícia prende, o juiz solta. Isso criou, entre eles, uma situação desconfortável. Então, a própria magistratura parece que está como que obrigando o STF a votar isso o mais rápido possível, porque eles não querem mais ter a peste de que soltam aquilo que a polícia prende. Mas, pelo que eu conheço da polícia, eu tenho delegados que são amigos, a polícia não vai prendendo qualquer um, né? Apenas por causa da cor da pele, apenas por causa da sua posição social, como é a argumentação do progressista da esquerda, né? Como ontem, a primeira coisa que o ministro Barroso falou para nós na mesa foi essa: se o menino do olho azul, lá na Zona Sul, está com 25 gramas, ele não é preso. Se o negro da periferia pobre com 25 gramas, ele é preso instantaneamente. Eu vejo nisso, até nessa fala, um certo tipo de preconceito, né? Que é um preconceito vendido por eles. Mas a polícia, o policial em si, é claro que, salvo exceções, que tem exceções em todos os lugares, a polícia só prende um traficante quando ela tem, como eu disse para você aqui, provas contundentes, quando ela fez monitoramento, quando ela fez vídeos, quando ela constatou que, de fato, tem alguém vendendo. Caso contrário, não se prende ninguém, até porque nessa questão não se prende. A nossa lei, a lei 11.343, no artigo 28 que você citou, não prevê prisão para o portador de drogas. E, deputado, só para a gente fechar a entrevista, eu quero te agradecer já de antemão pela oportunidade. Deixa eu só fazer uma repercussão com o senhor, porque hoje saiu, daqui a pouco eu vou explorar com calma esse assunto, mas hoje saiu uma pesquisa da Quest dizendo que a avaliação do governo Lula foi a pior desde o início do mandato. E quem puxou essa avaliação para baixo foi justamente o público evangélico. Como é que o senhor consegue, qual é a sua análise sobre isso? De fato, aquelas falas do Lula sobre Israel foram determinantes para essa avaliação negativa do governo Lula, e como é que o Lula pode, ou há alguma forma de o governo Lula conseguir atrair esse público evangélico para sua base parlamentar? Wilson, que assunto bom você tocou, viu? Finalmente, parece que o governo vai começar a sentir agora a força da comunidade cristã como um todo, principalmente a comunidade evangélica. Não foram apenas a questão de Israel, é umas sucessões de erros, que na verdade não são erros, são coisas bem pensadas, porque o PT ele não erra, ele sabe exatamente o que faz, são ideólogos, são guerreiros da esquerda, são pensadores. O Lula comete estelionato eleitoral a todo momento. Ele falou durante a campanha eleitoral sobre as drogas, né? Falou sobre o aborto, falou sobre uma questão de coisas. De repente, bem no governo dele, começam a sair notícias, como semana passada mesmo, uma portaria lá do Ministério da Saúde, dando liberdade para que a mulher pudesse abortar o bebê até o 9º mês de gravidez. Imagine, isso não fere apenas os evangélicos, isso fere os evangélicos, os católicos, os espíritas, as pessoas conservadoras, os ateus conservadores. Então, Lula, ele simplesmente, parece que ele tirou aquela fantasia de antigamente e agora ele é o Lula de verdade. Esse é o Lula que a igreja evangélica, que foi tão contundentemente contra ele nas eleições, tentou apresentar para as pessoas, mas que, infelizmente, ou por força do TSE, que não deixava as pessoas saberem que o Lula era a favor do aborto, por exemplo, outras questões mais, agora está vindo à tona. Então, os evangélicos que não fizeram L se levantaram nas mídias sociais. Hoje nós temos isso aqui, ó. Isso aqui é uma televisão, isso aqui é uma Rede Globo nossa particular. Hoje a gente conversa com o nosso público. Então, o governo Lula precisa simplesmente cumprir o que ele prometeu na campanha eleitoral. Não sei se isso vai atrair os evangélicos, porque nós cansamos de mentira. Nós temos vozes, como a do pastor Silas Malafaia, como a minha, e uma bancada aqui de mais de 130 deputados, e lá no Senado, 12 senadores, que hoje falamos diariamente as mentiras que o presidente Lula fez. Por isso, o seu moral diante do povo aí, a sua aceitação, a sua aprovação está caindo tanto, e há de cair mais, porque agora ele começou a mexer com outros núcleos, começou agora a mexer com o pessoal autônomo que trabalha com Uber. Então, o PT que fala
que protege trabalhadores, começa a atacar todo mundo. Esse é o PT, é o socialismo sendo empregado. Tomara que as pessoas que votaram no PT entendam aquilo que nós tentamos explicar durante a eleição toda, que o socialismo é uma doença. E quando implementado dentro de uma nação como a nossa, ele vai destruindo tudo. Destrói bases, destrói família, destrói os nossos princípios mais básicos de sobrevivência e agora começa a destruir o trabalho das pessoas, né? Lula vai continuar tendo, se Deus quiser, o seu status bem para baixo. Quem sabe isso, né, não motiva logo o nosso presidente da Câmara, Arthur Lira, a colocar um dos pedidos de impeachment aí para votar.